Graça e paz, meu nome é Aline Paulo e esse é o podcast Metamorfose. A nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, que veio trazer um testemunho para edificar a minha e a sua vida. Laurinha, seja bem-vinda. Obrigada. Laurinha, se apresenta para nós, quem é a Laurinha? Pois é, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi com muito temor e tremor que eu aceitei o convite, mas que seja tudo para a glória do Senhor, né? E como vocês já sabem, meu nome é Laurinha, eu tô na Cristo Vive faz 5 anos e hoje eu vim contar um pouquinho de como eu conheci Jesus, meu testemunho, minha transformação e abrir um pouco do que eu já passei para poder edificar a vida das outras pessoas. Glória a Deus, Laurinha. Amém. Eu fiquei muito feliz, viu, de você ter aceitado esse chamado que entendemos que é do Senhor, Amém. né? E então compartilha conosco. Quem é a Laurinha? Conta um pouco da sua história antes de conhecer a Jesus. Amém. Então, hoje eu tô com 30 anos e eu nasci no lar católico e sempre frequentei a igreja, né? Meus pais me batizaram, fiz catecismo, cumpri tudo ali que foi me passado. E eu sempre achei que eu fui uma menina que estava envolvida nas coisas da igreja. E quando foi final de 2016, eu passei por um término de namoro, no qual hoje eu penso, nossa, que ridículo, tanto que eu sofri, mas na época era minha dor, sabe? E eu namorei um período grande, um período bem grande, e a minha vida estava voltada ali naquele relacionamento. Então, quando aquilo ali finalizou, foi como se eu tivesse perdido o chão e só encontrava, assim, eu trabalhava porque eu tinha que trabalhar, mas o tempo que eu estava em casa era só chorando, não tinha vontade de fazer nada, a ponto de meu pai chegar na beirada da minha cama e falar assim, o que você quer que eu faça? Porque eu não aguento mais te ver assim. E eu era nova, eu tava com cerca de 21, 22 anos, uns 22 anos por aí, 23, não me recordo certinho. E eu vivia na dependência. Tudo que eu ia fazer, eu precisava dele, eu queria a companhia dele, e sofri muitas mentiras, sabe? Foi uma coisa bem difícil para a idade que eu tinha, sabe? Comecei a namorar muito nova, e pra mim, eu era uma pessoa certinha, sempre fiz tudo certo. Até uma vez que eu tive a oportunidade de dar o meu testemunho aqui na igreja, eu falei isso, que é algo que nós até conversamos, que eu não tenho muito o que contar, né? Eu achava assim, nossa, mas eu nunca dei trabalho para os meus pais, eu sempre fui uma ótima filha na escola, em tudo. Porém, quando Cristo entrou na minha vida de verdade, foi trazendo à tona, foi trazendo à luz e eu fui vendo o quão suja eu era, sabe? O quanto eu precisava de mudar. E no fim desse relacionamento, dezembro de 2016, eu tava assim, no chão. No chão. Hoje eu acho que eu não consigo nem lembrar o que eu passei, de tanto assim que na época pra mim foi difícil, sabe? Eu achava assim, nunca mais vou encontrar ninguém. Ele era o amor da minha vida e foi algo assim, que me doeu muito. Hoje eu sei que aquilo ali não, era uma vírgula na minha vida, sabe? Mas foi uma permissão de Deus. E uma prima minha, Natália, Nath, obrigada pelo convite, me convidou para um pequeno grupo. Eu ainda não havia ouvido falar disso. E eu falo que Deus reservou aquele momento ali para mim. Porque iam várias meninas, nesse dia seria na casa dessa minha prima, e não foi ninguém, sabe? Foi apenas eu, minha mãe foi para me acompanhar, porque estava ao ponto de não saber mais o que fazia, porque não aguentava mais me ver triste, me ver chorando, meu pai também. Minha mãe me acompanhou, e quando eu cheguei lá na casa dessa minha prima, estava também a mãe dela e a Melry, que era a líder desse pequeno grupo. E eu lembro que eu tinha Bíblia em casa, mas eu nunca lia apenas no catecismo, nessas épocas assim. E eu lembro que lá eles me deram uma Bíblia para me poder abrir. Eu lembro que logo eu já passei para minha mãe, que eu falei assim, eu nem sei abrir Bíblia, nem sei. E eu vi a Mary falando e eu comecei assim, a ver algo diferente nela, sabe? E de primeira, eu já consegui abrir o meu coração para ela. Na hora que terminou o grupo, ela perguntou se eu queria conversar.
E eu lembro que nós duas foi pro quarto. E eu só chorava e falava assim, minha vida acabou e tal. E eu lembro que ela olhou no meu olho e falou comigo assim, Laurinha, se for ele para sua vida, ou se for qualquer outra pessoa, primeiro Deus quer te fazer completa. A sua alegria, a sua felicidade nunca vai ser saciada em homem, em ninguém. Então, primeiro Deus quer fazer a obra na sua vida, te completar de verdade. Nossa, eu lembro direitinho as palavras dela, sabe? Ficou marcado aquilo ali pra mim. Inclusive, hoje eu uso muito, porque o testemunho da gente, Deus coloca pessoas que estão passando ou que passaram pelas mesmas coisas, né? Verdade. E eu falo, tem prioridade pra falar isso, né? E ela falou comigo, ele nem ninguém vai te fazer completa. Então, Deus vai te completar. E qualquer outra pessoa, que seja ele ou outro homem, vai vir para ser um complemento na sua vida. E eu peguei aquilo ali para mim. E como estava no final do ano, foi o último pequeno, foi o primeiro e último que eu fui. E quando retomou, em 2017, eu comecei a frequentar, sabe? Era quarta-feira, toda quarta-feira. E ali eu fui ficando apaixonada. Era na casa da Vanésia, um pequeno grupo de mulheres. E eu era assim, ficava ansiosa esperando a quarta-feira. E eu frequentava a igreja católica, né? Ia na missa e tudo. E, inclusive, tem grande respeito, né? Minha mãe é católica. E eu ia, só que chegou num ponto que eu falei assim, eu tô começando a apaixonar por esse pequeno grupo, pela Bíblia, porque não era costume meu, né? Eu sei que tem outras pessoas de outra religião que leem, mas não era a minha realidade. E Deus começou a fazer algo ali na minha vida, sabe? E eu falo que era um pezinho no grupo, um pezinho no mundo, sabe? Foi a ponto que eu comecei a vir na igreja. Os primeiros cultos que eu vim foi culto de quinta, era campanha pela família. Eu lembro que eu vinha sozinha, sentava lá atrás e ficava, e os meus pais são separados. Esse ano agora de 2024 fez 10 anos que eles separaram, e eu lembro que eu vim na campanha da família, e no último dia eu obriguei os dois a vir comigo. Falei assim, não, eu tô fazendo a campanha pela família, vocês têm que ir. E tá sendo incrível e tal. Aí chega aqui na quinta-feira, o culto era sobre divórcio, tipo assim, casamento. Meu Deus, nossa! Nunca mais vocês vão querer pisar nessa igreja. E eu lembro que depois cheguei e mandei pra Mary, nunca mais vocês vão ir. Ela falou, Laurinha, Deus tem um propósito com tudo, né? Talvez eles precisavam ouvir isso. E Deus foi começando a fazer a obra, sabe? E eu fiquei nesse período de 2017 e 2018, 2 anos no pequeno grupo, sem firmar realmente, sabe? Eu vinha, achava legal, mas chegava em casa, vivia minha vida normal. Não queria um compromisso, isso, assim, não, né? Não entendia isso ainda. Até que em 2019, eu lembro que foi uma viagem que eu fiz, que eu cheguei dessa viagem, eu falei assim, e eu ia fazer 25 anos no ano de 2019, e eu falei assim, eu quero mudar a minha vida. Não é isso mais que eu quero. Eu não sinto alegria, eu não sinto paz, eu sei que tem algo a mais pra mim. E eu já entrei nesse ano de 2019 falando, eu preciso... eu já tinha feito um encontro com Deus em 2018. Na igreja aqui mesmo. Em abril de 2018 foi uma bênção, mas ainda assim eu ficava nessas idas e vindas. Foi o ano que eu fiz. Foi em abril de 2018 que eu fiz. Aí em 2019 eu falei, eu quero firmar. Eu sei que tem algo a mais. E aí eu fiz o pré-batismo, passei pelas águas em maio de 2019 e ali eu já comecei a ver uma mudança muito significativa na minha vida, sabe? E antes disso um pouquinho, quando eu falei que eu ia no grupo da Vanésia, e o grupo multiplicou, e foi para um pequeno grupo na casa da Mary, e eu acompanhei ela porque eu via Deus na vida dela, sabe? As palavras dela sempre assim, me marcavam muito, o jeito dela, e ela viu algo em mim que nem mesmo eu via. Ela me convidou para um estudo numa segunda-feira. Eu lembro que foi no escritório dela, ela, o Felipe e outro moço também que era do nosso pequeno grupo, Matheus. E ali a gente começou a estudar, né, a lição e tal. E ela falou assim, eu queria que você passasse amanhã. Eu falei, passar a lição? E eu, meu Deus, né? Fiquei naquele temor e foi uma bênção. E Deus já começou assim, me mostrar que eu tinha algo a mais, sabe? Que ele poderia me usar também.
E comecei a firmar com Deus. E quando foi em 2018, antes mesmo de eu firmar, o meu irmão Luiz Henrique, nós passamos uma fase com ele muito difícil, sabe? E algo assim que a gente vê longe da casa da gente. E nós descobrimos que ele estava envolvido com drogas, sabe? E foi uma fase muito difícil, muito mesmo. E nós descobrimos isso. Eu fui para o encontro numa sexta-feira. Nós descobrimos isso, tipo, no final de semana antes. E minha mãe iria viajar, uma viagem para o exterior que já estava marcada. Era um sonho dela, não tinha como remarcar. E meu pai já não morava em casa. E eu ficava, meu Deus, eu não posso deixar ele. E foi um embate ali que eu tive, se eu iria ou não, e Deus falou comigo, é eu que vou cuidar, sabe? E eu fui para esse encontro e nós passamos um período muito difícil com meu irmão, muito mesmo. A ponto, assim, que a minha vida se tornou ele, sabe? A atenção era para ele e eu comecei a buscar mais ainda a Deus por ele. E por essa necessidade que a gente estava passando, o meu pai também começou a ir no pequeno grupo. E mal sabia nós que Deus já estava nos preparando. E nessa fase eu firmei mesmo com Deus, mudei de vida, sabe? Vi que Deus me transformou assim, mesmo sem eu perceber. Mudou a minha maneira de vestir, a minha maneira de falar, a minha maneira de sonhar. E foram dias difíceis, mas na busca. E Deus preparando tudo. Eu sempre trabalhei para outras pessoas, eu fiz contábeis e eu trabalhei sempre na área. O meu pai, sempre que eu me entendo por gente, mexe com fábrica. Meu irmão sempre trabalhou com ele e eu nunca tive interesse nenhum de trabalhar nisso e tal. E Deus foi preparando. E meu irmão conheceu também um pequeno grupo. Eu lembro que era uma luta, sabe? Pra ele ir. Eu via que era algo espiritual, que ele queria estar, ele queria ir e não conseguia. E sempre, desde novo, meu irmão já teve um contato com a igreja evangélica, sabe? Eu já tinha frequentado com ele e ele queria, e o Felipe abraçou essa causa, sabe? Tornou íntimo mesmo meu irmão. Eu lembro, o pequeno grupo era na casa dele e ele saía da casa dele e ia lá em casa buscar o meu irmão para ele poder ir. E foi, meu irmão firmava e caía de novo, até que em 2019, no meio de 2019 por aí, meu irmão firmou mesmo, ele batizou, ele quis ser internado, sabe? Ele passou 21 dias internado, ele quis, e eu falo que ele saiu de lá outra pessoa, sabe? E ele se batizou, e ele noivou, teve um namoro na presença do Senhor, um namoro santo. E Deus é tão maravilhoso que toda essa fase de dificuldade, de sofrimento, tudo que a gente passou, ele nos deu, o Luiz Henrique, um ano, dias assim que eu e minha mãe fala que só nós que estávamos em casa com ele sabia, sabe? Do quanto foi especial, do quanto foi maravilhoso. E ele na presença de Deus, ele firme. Quando foi uma quarta-feira, né, de manhã, meu irmão suicidou, foi de uma forma assim, muito triste, muito triste mesmo. E naquele momento ali, aí sim eu vi que era dor de verdade, sabe? Eu passei, eu acho que a maior dor da minha vida, de ver os meus pais também. E de fato ali a gente perdeu o chão mesmo. Quando eu falei da fábrica, no início do ano, Deus me levou para trabalhar com ele, sabe? Meu pai já não ia trabalhar mais na fábrica, ia ficar na roça. E aquilo ali, o sonho dele se tornou meu sonho, sabe? Como que Deus prepara, sabe? Me colocou ali. E eu mesmo sofrendo muito, eu lembro que eu desfrutei do cuidado de Deus. A Laurinha, que antes, lá nesse primeiro relacionamento, eu não tinha vontade nem de levantar da cama. Essa mesma Laurinha, passando por isso, eu tinha palavra de ânimo, eu tinha um conforto de Deus. Foi ali que eu vi que, de fato, Deus entrou na minha vida, sabe? Porque antes eu achava que eu conhecia Deus, assim como o Jó.
Aí eu fui ver que, de fato, eu não conhecia Deus. Agora sim, eu tinha um relacionamento com Deus. E foram dias difíceis, difíceis mesmo. Mas sempre na presença de Deus. Sempre, sempre. Até o pastor Darcy falou comigo ano passado. Que ele falou que ele me via e que ele achava que minha fé ia ser abalada. Sabe? Que eu não conseguiria firmar. Pelo fato de às vezes eu querer questionar Deus, sabe? Eu falo que a obra de Deus é tão grande. Teve uma amiga minha que me conhece há mais tempo e ela falou que quando soube do meu irmão, que a sensação que ela ia ter de chegar lá em casa, que eu ia estar dopada, prostrada, de tão fraca, né, que eu sou. Que ela chegou lá em casa, eu conversando, normal, porque de fato era Deus na minha vida, Sustentou. sabe? Me sustentando, me ajudando, e a gente foi rompendo. Depois de quase um ano, eu vi que eu tinha me transformado em uma pessoa amargurada, sabe? Eu mesma olhei pra mim e falei, eu não sou assim. Tem algo de errado comigo. Eu acredito que eu fui sofrer o luto do meu irmão mesmo, foi um ano depois, sabe? E principalmente com os meus pais, sabe? Que tá mais próximo, que aí eu trabalho com meu pai, então a gente fica o dia inteiro junto, moro com a minha mãe. E eu vi que a pessoa vinha falar algo comigo, eu tava com 5 pedras nas mãos e tava nervosa. Falei, eu preciso de ajuda. Não tô normal. E eu procurei o Erlânia, psicóloga aqui da igreja, pessoa que acrescentou muito na minha vida, na vida da minha mãe. E eu fiz terapia, fiz tratamento por um tempo. E, nossa, me conheci melhor e foi, inclusive, super indico. Eu sempre tive muito preconceito com psicólogo, com psiquiatra, até eu precisar, né? E, de fato, tem coisas que a gente precisa mesmo de ajuda. Eu fiz o acompanhamento e foi bênção na minha vida, sabe? E depois disso tudo, no decorrer dessa caminhada, me tornei líder de pequeno grupo. Eu falo que eu sou apaixonada por esse ministério, sou apaixonada. Tem pessoas que às vezes nem entendem, acham, nossa, mas pequeno grupo. Mas foi a ferramenta que Deus usou para alcançar minha vida, sabe? E me minha também. Glória a Deus. Aí eu comecei a liderar e tem sido bênção, sabe? Eu vejo o quanto eu cresço, o quanto eu amadureço, bênção na minha vida. E depois disso, já, como se diz, firme na igreja, na presença do Senhor, eu entrei em outro relacionamento. E eu falo que foi permissão de Deus, porque eu vivia, desde a morte do meu irmão, um dia de cada vez. Sabe? Eu não tinha sonhos, eu não conseguia sonhar mais. Eu estagnei, eu vivia, eu pensava só na volta de Jesus, sabe? Só queria aquilo. E existe um equilíbrio, né? Porque se a gente tá aqui ainda, é porque ainda tem um propósito, né? Assim, cumprir. E eu conheci essa pessoa e o que eu tinha depositado no meu irmão, eu depositei agora dessa vez nessa pessoa. E era o meu mundo, era a minha vida e eu vivia em torno daquilo. E não era uma pessoa na mesma denominação de fé, e era algo que me prendia, por mais que me incentivava a estar, não estava comigo e a gente é muito influenciado, né? Sim. Então eu acabei que deixei de lado algumas coisas que eu gostava, mas que não encaixava na minha rotina. E comecei a sofrer muito por causa disso, sabe? O peso do julgo desigual, até mesmo no namoro, pesa bastante, sabe? E o que a gente planta de errado, de fato, a gente colhe, né? E passei por um término mais uma vez e sofri muito, muito, muito mesmo. Muito. Tudo assim veio à tona de novo. Só que dessa vez na presença do Senhor, porque é diferente, né? Por mais que eu sofri, que eu chorei, que eu perdi o chão mais uma vez, eu tinha palavras de esperança, sabe? E passei por um período complicado e esperando em Deus, aprendi muitas lições que inclusive
passo para as meninas hoje do pequeno grupo, né, sobre as escolhas da gente. Às vezes a gente pensa que é escolha pequena, que não vai influenciar, que a gente consegue lidar, mas que de fato a gente não consegue, né, que vai além do nosso entendimento. E agora, quando foi esse ano que eu me senti que, de fato, eu ainda tinha feridas que Deus precisava tratar na minha vida, né? Coisas que Deus precisava curar. E sempre vinha a mensagem que a Mel me deu lá naquele primeiro dia. Né? Deus quer te fazer completa. Você é completa nele. Né? Não vai ser homem, não vai ser nada nesse mundo que vai trazer alegria de fato. E agora esse ano Deus me presenteou com uma pessoa que é o Jean, que vem trazendo tudo ao contrário do que eu já vivi, sabe? É um relacionamento leve, um relacionamento que agrada a Deus, que aproxima. Não quero falar muito disso porque ainda é um testemunho que está sendo construído. Sim. Creio que eu vou ter outra oportunidade Com certeza. de falar sobre isso, mas o que eu queria contar de fato hoje foi isso. A forma que eu conheci esse Jesus de verdade, sabe? Quando eu lembro, assim, passa um filme na minha cabeça do tão fraca que eu era, sabe? Tão frágil. Não que hoje eu não sou, mas eu entendi que a minha força tá nele, né? Sim. Quando eu sou fraca, assim, aí que eu sou forte. E várias vezes no decorrer dessa caminhada, eu me peguei questionando, assim, como eu queria ter conhecido isso antes. Porque eu achava que eu tava fazendo a coisa certa, né? Eu achava que, eu fico só com o meu namorado, então tô de boa. Nossa, sou uma pessoa ótima, né? Eu queria ter tido a oportunidade de ter ouvido coisas que eu ouço hoje, conselhos que eu ouço hoje. E já me peguei questionando isso. Nossa, queria ter passado, ter tido uma vida talvez diferente, ter me reservado, ter me guardado. E esses dias para trás mesmo, pensando sobre isso, Deus me deu 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. E se hoje eu estou aqui, se tudo que eu passei, erros e acertos, eu creio que Deus tem um propósito nisso, né? Igual eu vejo as meninas que Deus colocou para me cuidar. Sempre tem alguém voltado para esse âmbito de relacionamento, né? Eu lido com meninas jovens e parece que eu quero guardar elas numa caixinha e falar assim, não cometa os mesmos erros que eu, né? Não passa o que eu passei, né? A pessoa sabe, ela não precisa errar todos os erros. Ela aprende com os dos outros, né? E é algo que eu vejo que é uma área que Deus tem me usado. Porque é algo que a gente tem prioridade para falar, né? Se guarda, é possível, vale a pena, espera. Eu sei que não é fácil. Nossa, eu lembro ano passado que eu tava com as minhas amigas, com a minha família, e chegava a hora de eu ir para casa e ficar sozinha, era eu e Deus, né? Ninguém sabe. Mas eu fui, no meio dessa caminhada, me encontrando, sabe? Deixando Deus me curar. Deus vai trazendo à tona coisas assim que eu nem lembrava, né? De comportamento, de atitudes que eu tomava que eu não estava preparada para ser uma esposa. Não estava preparada para ser essa mulher que edifica o lar. E às vezes a gente quer tanto algo que Deus nos dá, mas a gente mesmo destrói, né? Eu falo que a gente precisa ter essa responsabilidade de até mesmo de aceitar os nãos de Deus, né? E eu sempre tive muita dificuldade de receber não, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito controladora e de fazer e lutar com a força dos meus braços. E eu falo que ano passado Deus me quebrou totalmente, porque eu fui entender que o tempo há tempo para tudo, né? Que por mais que eu queira ser uma Marta, às vezes, e fazer tudo, não adianta, né? Que eu dependo dele, né? Que os meus sonhos eu tenho que depositar nele, que eu preciso passar pelo processo. Quando eu vi Metamorfose, eu até tenho uma foto minha que eu postei ano passado, falando do poder do processo, né? A lagarta precisa suportar o processo para se tornar uma borboleta, né? E nessa foto que eu postei, eu falo, a uva precisa ser esmagada para virar vinho, né? A azeitona precisa ser prensada para se tornar um azeite, né? E o valor muda,
valor E muda. como? Como muda, né? Você vai comprar um cacho de uva, é um valor. Um vinho é muito mais caro, né? O azeite, a mesma coisa. E eu me tornei nesse processo, sabe? De amadurecimento, de crescimento. E eu acho que tudo que Deus me permitiu passar torna a Laurinha que eu sou hoje, sabe? Eu sei que nós estamos no processo ainda, né? Eu vejo o quanto Deus tem forjado meu caráter, tem me moldado, tem me lapidado, e dói, né? Não é fácil, dói. Mas eu creio que vai ser assim até a volta dele, né? Porque nós vamos estar sendo aperfeiçoados. E eu vejo o quanto Deus já fez na minha vida, sabe? E eu sei que tem mais, né? Tem tanto a melhorar, tanto a mudar. Mas eu tenho a sensação, assim, que eu tô no caminho certo. Que eu tô na direção certa. Eu vejo que muita coisa do que eu passei, do que eu me submeti, é por não saber o valor que eu tinha para Deus, sabe? Eu até vi ano passado num retiro que eu participei, uma psicóloga falando que a mocinha, quando ela tá com volta de 15 anos, e ela dá ali, às vezes, o primeiro beijo, e ela faz do cara o mundo dela, é porque ela não se encontrou ainda, né? Ela busca algo, ela busca se completar em algo. E hoje eu trabalho muito isso, o quanto nós precisamos nos guardar por causa disso, que a gente acha assim, por que tantos nãos? Por que tanta espera? Deus nos protege de tanta coisa. E o quanto é importante a espera, né, Sim. Laurinha? Eu falo que, né, a gente é muito. Existe uma ansiedade fora do Aham. normal de querer viver tudo, né, para ontem, Uhum. ontem, ontem. E como você mesmo disse, muitas das vezes o não querer esperar nos faz tomar decisões precipitadas que não estão, né, debaixo da vontade do Senhor e que não nos causa dor. Sim. E esse preenchimento, né? Eu acho super importante quando você fala que quantas pessoas estão buscando preencher vazios Uhum. em Sim. relacionamentos, em drogas, né? Em tantas outras coisas que o mundo vai oferecer, mas na hora que chega em casa ainda tem o vazio. Sim. Muito pior, né? Muito Eu pior. falo que é igual um cartão de crédito, né? A gente vai passando, passando, a fatura chega, né? E quantas coisas a gente pode evitar, sabe? Quantas consequências poderiam ser evitadas. Esses dias para trás, uma lição do pequeno grupo, a gente falou dos dois tipos de tristeza. Uma é tristeza que a gente mesmo provoca, que a gente, por escolha errada, eu até citei Davi, né? Quando ele estava no terraço, ele estava no lugar que ele não deveria estar, né? O soldado dele tudo guerreando, ele deveria estar ali, né, na guerra. Junto. Eu falo, então, até mesmo intercedendo, né, por eles. E ele estava no lugar errado, na hora errada. Foi algo que ele provocou, né? É algo que ele teve essa iniciativa. E são coisas que podem ser evitadas, né? Consequências que podem ser evitadas. E depois, em contrapartida, Jó, que não fez nada para passar pelo que ele passou. Que são coisas da vida mesmo, né? O mundo jaz no maligno. Então, só da gente estar vivendo, a gente já está como fala? Sujeito a palavra, a passar por tanta coisa. Sim. Eu falo, a morte do meu irmão é algo que não cabe a mim, não estava no meu controle. Então, já era algo que eu precisava passar. Agora, escolhas erradas em relacionamento, em tantas áreas da vida, são coisas que nós podemos evitar, né? Verdade. Que a gente tem o poder de escolha, né? E eu aprendi uma frase que se a gente já errou, não tem como mais, né? Nós precisamos colher logo o que a gente plantou de ruim e começar a semear coisa nova, né? Coisa boa, porque a colheita é certa, né? As nossas escolhas hoje, e eu falo, tem até uma amiga minha que começou um relacionamento a partir de uma mensagem boba no Instagram, e isso trouxe, assim, consequências fortes para a vida dela hoje. Então, assim, coisas que a gente acha assim, mas eu vou beber isso aqui hoje, é tão banal, é tão bobo, e não é, sabe? Escolhas pequenas traz consequências tão grandes para a vida da gente, que talvez a gente não pensa, né? A gente não imagina o que nós vamos entrar, porque o pecado, ele é uma espiral, né? A gente vai descendo, né? Nada, se Deus
apresentar uma coisa pra mim, eu vou saber que é dele. Só que o inimigo também tá ali apresentando banquete pra gente, ao nosso né? derredor. Ao nosso derredor. E ele não vem assim, aqui, eu vou te apresentar um casamento falido, um casamento de divórcio, não. Ele vem com uma mensagem no Instagram, ele vem com uma saidinha, com uma coisa que às vezes o a amor gente... para sempre, Isso, né? que a gente acha que é pequeno, mas que a consequência depois é muito grande. E eu falo que não tem consequências maiores do que o que é causado interno, né, Laurinha? Eu falo assim que as nossas escolhas, muitas vezes, a gente até quer demonstrar que tá super bem, né? Mas o Senhor é quem sonda lá dentro. Né? Como que tá. É só Ele que Nossa sabe. alma, né? Isso. E querendo ou não, essas dores que a gente passa faz com que a gente nem sonha mais, perde a expectativa de vida. Eu me encontrei assim, em períodos da minha vida, sabe? Porque eu não tinha mais a expectativa. Pensei, não, já tentei tanto, não tem como dar mais certo, sabe? E a gente vai desanimando, aí a gente vai se tornando uma pessoa amargurada. Como você falou, né? Uma pessoa frustrada, sabe? Sendo uma pessoa que você não é, você vai perdendo a sua essência. Sim, e perdendo também grandes oportunidades, porque a gente acha assim, vai ser do mesmo jeito de novo. Eu lembro que esse ano, eu nunca tinha vindo no pastor, no gabinete do pastor. E eu falei, eu quero ir lá, sabe? Eu quero conversar com ele. E falei com ele, pastor, vem cá me apresentar. Vem cá contar a minha história pro Senhor. E ele falou comigo, assim, nesse âmbito de relacionamento, que eu acho que quando a gente tá mais nova, qualquer coisa serve. E eu me cheguei numa certa altura que eu me tornei exigente demais, sabe? Nada tava bom. E ele conversou muito comigo e falou comigo assim, Laura, você vai perder, se você continuar assim, você vai perder grandes oportunidades na sua vida. Sabe? Foi aquilo ali, assim, um divisor de águas, porque eu, na minha mente, eu pensava assim, eu sou uma pessoa bacana, eu vou ser uma namorada boa, uma esposa boa, então eu preciso encontrar alguém perfeito. E não queria encontrar, né? Não existe. E ele falou comigo, você precisa olhar. É até um conselho, né? Para as mulheres. Porque quem já casou, agora é lutar, né? É pagar o preço. e a gente solteira, a gente tem um poder de escolha, né? Tem coisas que a gente não precisa entrar, né? Tem preço que a gente não precisa pagar. E muitas vezes a gente fala que está disposta, mas a gente não imagina o quão alto é, né? E ele falou comigo, você vai olhar se o homem tem um caráter e é apaixonado por Deus. Porque as outras coisas, vocês vão ajeitando, né? As coisas vão encaixando. E você mesmo falou, né? A vida nossa é um processo, né, Laurinha? A cada dia o Senhor tira uma coisa da gente e coloca uma coisa dele. Então a gente está sendo lapidado. Só que como você mesmo falou, muitas das vezes a gente quer cobrar do outro uma perfeição que a gente nem tem, né? que a gente mesmo nem tem. E acaba perdendo mesmo as oportunidades. Grandes oportunidades, né? E eu bato muito nessa tecla, porque é o âmbito que eu vivo, sabe? É o que Deus coloca na minha vida para eu poder cuidar e aconselhar, porque às vezes a gente pensa, mas eu só vou namorar se de fato, né, a gente é uma mulher cristã, a gente tem que pensar lá na frente, né? É o homem com quem eu vou me casar, é o homem que eu quero para ser os pais dos meus filhos. Por que hoje em dia a gente vê um mundo, assim, de tanto divórcio, de tanta separação? E não é de Deus, porque eu falo por mim. Os meus pais separados, eu já era adulta. Eu tenho um pai super presente, muito mesmo, muito presente na minha vida. Um paizão, e ainda assim a gente sofre a dor da separação, né? Tem momentos da minha vida que eu queria estar com todo mundo e não tem. Mas por quê? A gente hoje não pensa para entrar no relacionamento, né? A gente não pensa, a gente só vai, porque o que controla às vezes a vida da gente é a paixão, é o sentimento, é a emoção, e não é assim que tem que ser. Porque a gente entra em algo e quando vê ali, já aconteceu tudo, né? E aí a gente não tá preparado porque os filhos vão crescer num lar dividido, né? Não vai saber, não vai conviver ali com uma família. E isso traz consequência,
né? Isso traz. E às vezes a gente acha ali a criança, ela tá tudo bem, mas quando ela tá adulta, ela vai sofrer isso, né? Esses traumas, essas feridas, que às vezes ela nem sabe o comportamento que ela tem, o porquê que ela tem aquilo, quando ela vai buscar de Deus, quando ela vai aprofundar, ela vai ver que ela tá apenas refazendo aquilo que ela vivenciou. Por isso que eu bato nessa tecla que é tão importante. A escolha do companheiro de vida, né? Não, e você falou uma coisa que é super importante, sabe, Laurinha? Às vezes a família, né, veio de uma separação e tal, e a pessoa, né, nós, vamos se dizer assim, aceitamos ter também uma família destruída, né? Eu falo assim que minha mãe divorciou, meu pai é divorciado da minha mãe, então eu também sempre vou ser, isso né? é de fato isso. Não é? Assim, eu falo, se você vê ali, se sua mãe aceitou traição, aí você pensa assim, não, eu também posso me sujeitar a isso. Né? Eu também mereço isso. É como se você não meu padrão, né? Isso. É como se você não pudesse ser diferente. Né? Tomar decisões diferentes. Fazer escolhas diferentes, né? Isso é muito real. Que muitas vezes a gente tá só repetindo comportamento. Sim. Né? E hoje, no mundo de hoje, eu vejo o quão difícil é, às vezes, a gente ter um posicionamento, sabe? Eu vou mudar de religião que seja, ou pro mundo é ridículo eu ter um namoro que eu não vou ter relação com o meu companheiro. Mas, de fato, a gente tá na contramão do mundo. Sim. Né? E, às vezes, a gente precisa contradizer tudo que a gente já cresceu com aquilo ali para ter resultado diferente, né? E eu vejo que a gente vai ter nessa força, Aline, é só na palavra de Deus mesmo, né? É só na presença dele. Igual teve esse ano a gente falou muito de família, né? E a gente fez um pequeno grupo voltado para a família. E eu lembro que no dia mesmo, no dia anterior, a gente fazendo todo um evento para receber a família das meninas, nós juntamos 2 grupos, de homem e de mulher, e eu me tornei assim, me encontrei em prantos para Deus, falando assim, Senhor, quem sou eu para falar de família? Né? Eu venho de um lar destruído, a palavra é essa. As pessoas podem olhar para mim e falar assim, não, mas o que você vai falar de família? Né? Seus pais separados, você perdeu seu irmão da forma que você perdeu, e eu ouvi Deus claramente falando assim comigo, por isso que eu te levantei, sabe? Para você falar isso para as pessoas, para que outras famílias não passem o que vocês passaram, sabe? Para outras famílias não viver o que vocês viveram. E Deus usa disso, né? De cicatrizes, nossa, porque pra gente falar de algo, a gente tem que estar cicatrizado já. Né? O machucado, ele dói, a cicatriz não. Né? Você sabe que ela tá ali, mas tá curada. E eu vejo que Deus me usa muito, muito nessa parte do meu testemunho, de contar o que eu já passei, sabe? Para servir de exemplo mesmo para outras pessoas. Isso é muito importante, né? Eu falo que as nossas transformações, o nosso testemunho sempre tem alguém que vai ser edificado, que está vivendo aquilo. E quando a gente colhe, né, como você falou, assim, eu acredito que você tem colhido grandes meninas, mulheres, jovens no seu pequeno grupo de transformação, né, Laurinha? Então, eu falo que estamos no caminho certo. Amém. E entendendo, né, que é Ele, né, tudo para Ele, é Ele que nos fortalece, é a palavra que traz a verdade, liberta, né? Que liberta, que faz com que nós aceitamos a ser moldados, né? Não somos perfeitos, né? Temos as nossas dificuldades, limitações, né? Isso, mas entendendo que o Senhor vai nos moldando, nos lapidando. E algo muito interessante que você falou, a gente tem que saber quem que a gente é e o valor que a gente tem no Senhor, né? Para a gente não se perder, porque se a gente não souber o valor que a gente tem, a gente se perde. Eu vejo que, eu já me encontrei um dia assim, e eu vejo que é algo que as mulheres passam muito, que é falta de identidade. Verdade. Falta de propósito. Antes, a Laurinha queria uma pessoa que tivesse ali para suprir as minhas necessidades momentâneas, para o meu prazer, para o meu ego. Hoje eu quero
uma pessoa que esteja do meu lado, que eu entendi que não vai ser só sobre mim, não vai ser só sobre ele, né? Que é sobre Deus. Que é uma pessoa que vai somar no meu propósito de vida, que vai fazer diferença, sabe? Que tá disposta a gastar a vida para ele, sabe? Para Deus, para poder alcançar almas, para fazer o que tem que ser feito, para cumprir de fato o propósito. Porque muitas vezes a gente tá nesse mundo e eu me pego também nisso. Muitas distrações, né? Verdade. Que a gente quer casar, a gente quer ter filho, a gente quer construir uma família, a gente quer construir coisas financeiramente falando. E aí? Vou chegar no final da minha vida, e aí? Vai ser em vão, né? A gente precisa entender que tem um propósito a se cumprir, né? E toda escolha, não só de relacionamento, mas a forma que eu vou trabalhar, a forma que... nos lugares que eu vou estar, isso tudo diz respeito ao meu propósito, né? E isso está me ajudando? Isso está acrescentando ou não? Isso está me distraindo? Né? Porque eu não preciso estar em pecado para não estar fazendo a vontade de Deus. Sim. Eu posso estar apenas distraída. Verdade. Né? Então, eu vejo que a Laurinha que queria antes alguém para estar ali só... hoje eu quero algo diferente. Eu tenho um propósito. Né? Eu tenho um padrão. Isso é muito né? importante. É muito importante. Não é? Faz toda a diferença. Laurinha, já estamos chegando no final, né, do nosso tempo. E eu queria te dar a oportunidade de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo com tudo isso que você falou. Amém. O que eu posso dizer é que quanto antes a gente firmar na presença do Senhor, de buscar entender, às vezes você tá ouvindo eu falar aí tanto de propósito, né? Às vezes você nem descobriu ainda, né? O propósito da sua vida. Eu queria te dizer que Deus te criou para algo, né? Que esse mundo não é só para suprir os nossos prazeres, que não é só para construir coisas, mas que tem um propósito a se cumprir, né? E esse propósito envolve ganhar almas para Ele, que pessoas possam conhecer Ele. Eu falo que eu, antes, eu achava que eu conhecia Deus. E eu fui ver que não, né? Eu conhecia só a história de Jesus. E hoje eu posso dizer que eu conheço Ele. Que eu sei identificar a voz dele, que eu tenho intimidade com ele, que eu tenho relacionamento com ele, e não tem preço que pague. Não tem preço que pague você poder ouvir algo da parte de Deus, você saber que é ele que está te direcionando, o quanto isso traz paz, traz alegria, porque esse mundo não é um mar de rosas, né? Tem aflições, tem dificuldade, mas a gente tá nele faz toda a diferença. Muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de sonhar, e é isso que Deus fez e tem feito na minha vida, sabe? Me lapidando, me forjando, e a mensagem que eu quero deixar é essa, para que a gente possa buscar mais de Deus, conhecer a voz dele, entender o que ele quer para nós e o que ele quer de nós, né? E eu queria agradecer a oportunidade, que Deus possa, através desse testemunho, falar no coração das pessoas. Amém. Amém. Laurinha, muito obrigada. Eu que agradeço. É lindo testemunho. Eu acredito que o Senhor já sabe, Amém. né? As pessoas que precisam. Amém. E que serão alcançadas. Amém, em nome de Viu? Jesus. Deus abençoe Amém. a sua vida. Obrigada. Chegamos mais um final do nosso podcast. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.